Outros assuntos, o coach Pablo Marçal, do PROS, foi eleito deputado federal após o Tribunal Regional Federal de São Paulo deferir a sua candidatura e retotalizar os votos do primeiro turno das eleições. Mais um dia de operações e a Brigada Militar está focada em salvar as pessoas e acolher o povo gaúcho. Reforçamos, nós não estamos impedindo a circulação de nenhuma espécie de alimento para doação. O senador Cleitinho Azevedo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o coach Pablo Marçal serão alguns dos investigados da PF sobre disseminação de informações falsas acerca da crise no Rio Grande do Sul. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de junho de 2024. São 9 horas e 30 minutos. Bom, apesar do envolvimento em um monte de picaretagens, o coach ligado a Jair Bolsonaro e candidato a prefeito de São Paulo está a um passo de ver o sol nascer quadrado. Vamos entender. Antes eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. O TSE aceita recurso e Pablo Marçal não poderá assumir. Poucos dias depois, menos de um mês após se eleger deputado federal, ele teve a sua candidatura cassada. O vice-presidente do TSE, Ricardo Lewandowski, aceitou um recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral de São Paulo e não deixou ele assumir. O nome de Marçal foi indicado em substituição ao da candidata a deputada federal Edinalva Jacinta, na comissão provisória do PROS de São Paulo. O Lewandowski declarou sem efeito os atos praticados e viu ali uma falcatrua total e impediu a posse do Marçal. Ele teve suas contas de campanha então desaprovadas. Essa é uma das razões pelas quais ele não conseguiu ser deputado. A quantia de R$ 19.109 vai ser recolhida ao Tesouro Nacional e a candidatura do deputado federal foi indeferida. Isso já em 2023, mas ele já tinha sido impedido de concorrer poucos dias após vencer em 2022. E o Pablo Marçal passou a ser alvo da Polícia Federal no mês de julho de 2023. Buscas foram realizadas em 2 municípios no interior de São Paulo e apuraram falsidade ideológica eleitoral e lavagem de capitais. A Polícia Federal realizou em 5 de julho de 2023 uma operação que apurou crimes eleitorais realizados durante as eleições de 2022. Um dos alvos, o tal Pablo Marçal, que agora é candidato pelo PRDB a prefeito de São Paulo e está pontuando nas pesquisas aí. Veja que em pesquisa recente ele apareceu em 3º lugar na eleição em São Paulo. E agora vem a público que ele pode não chegar a ser prefeito de lugar nenhum, porque a situação dele está se complicando muito rapidamente. O Pablo Marçal tem um histórico junto à lei muito complicado. Ele já inclusive foi processado por levar uma excursão de seguidores ali que ele tem aos montes para o Pico dos Marins, e lá ele abandonou a turma no meio de uma tempestade, o pessoal se perdeu e tem muita coisa envolvendo. É incrível a quantidade de coisas em que se envolve esse sujeito, mas agora ele tem um problema que pode barrar sua candidatura, mas não só, porque é envolvimento com atitudes criminosas. O coach é alvo de um inquérito sigiloso aberto por causa das 2 campanhas eleitorais que fez em 2022, para presidente e para deputado. Um dos pré-candidatos que pontuam bem nas pesquisas eleitorais para a Prefeitura de São Paulo é o coach, ou ex-coach, como ele se define, goiano, Pablo Marçal, do PRTB, que desde que anunciou a intenção de ser prefeito de São Paulo, dobrou as intenções de voto no Instituto Paraná Pesquisas, que começou colocando o Pablo Marçal
com 5%, apesar de os outros institutos darem 10%. Não são muito confiáveis as pesquisas desse Instituto Paraná, mas seja como for, ele conseguiu aí chegar a crescer nas pesquisas e até ameaçar o Ricardo Nunes. Inclusive ele conta com a simpatia dos bolsonaristas. Em 2022 o Marçal tentou ser presidente da República pelo PROS, que barrou a sua pretensão e decidiu apoiar Lula, de quem o Marçal se diz adversário. Depois ele tentou se eleger deputado federal, recebeu 243 mil votos em São Paulo, mas teve o registro cassado pela Justiça Eleitoral por irregularidade. A sua empreitada eleitoral terminou de forma frustrante e lhe rendeu uma grande dor de cabeça. Ele virou alvo de uma investigação da Polícia Federal porque ele recebeu uma quantidade imensa de dinheiro feita às suas campanhas. Marçal e o sócio dele, um tal de Marcos Paulo de Oliveira, doaram juntos mais de 1,7 milhão de reais à sua candidatura, às suas duas candidaturas. Esse dinheiro foi gasto em bens e serviços de empresas que são do próprio coach, ou seja, ele colocou na candidatura e o dinheiro voltou para ele mesmo, porque as empresas dele prestaram o serviço que ele declarou à Polícia Federal. Uma falcatrua para ser candidato, poder usar a sua força financeira e ainda recuperar o dinheiro. Em entrevista à Veja, o Marçal disse que, como tinha serviços necessários no seu próprio conglomerado empresarial, não viu necessidade de contratar terceiros. Doei e usei o meu próprio dinheiro, fui usar aeronaves, aluguei as minhas, fui usar carro blindado, aluguei minha frota, ou seja, ele pegou e gastou dinheiro, inclusive dinheiro de fundo partidário, dinheiro dele mesmo. Ele saiu no lucro, ele colocou algum dinheiro, mas acabou pegando dinheiro do fundo partidário que foi para as empresas dele. Fui locar prédio, aluguei o meu, porque eu ia contratar de outro. A suspeita dos agentes da PF é que essa movimentação mascarou um sistema de lavagem de dinheiro. Por isso foi aberta uma investigação sigilosa contra ele para apurar crimes de falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita eleitoral e lavagem de capitais. Em julho do ano passado, o tal coach foi alvo de uma operação que vasculhou seus endereços em busca de documentos e evidências que pudessem esclarecer as investigações. O caso ainda está em fase de inquérito. Procuraram a sede da empresa dele, os agentes encontraram uma sala com uma mesa de bilhar e outra de sinuca em um dos endereços da empresa, ou seja, era uma empresa de fachada. Bom, como se não bastasse tudo isso, agora vem a público que ele usa como segurança um matador. Atualmente, Edson Ralado, da Polícia Militar de Goiás, atua como segurança e Pablo Marçal. E esse tenente-coronel da Polícia Militar, Edson Mello, mais conhecido como Edson Raiado, tornou-se um nome bastante comentado no estado e no Brasil após sua atuação na caçada ao serial killer Lázaro Barbosa. No entanto, hoje em dia, atua como como segurança do coach Pablo Marçal, que mora em São Paulo, mas nasceu em Goiás. Ele era bem conhecido no meio policial, até por sua atuação em batalhões de elite. No entanto, em 2021, esse matador despontou no cenário nacional, não só pela sua participação na caçada de 20 dias ao criminoso Lázaro Barbosa, um criminoso que cometeu atos hediondos que assustaram Goiás, mas também como um dos responsáveis por executar o serial killer. Edson até lançou um livro sobre o assunto intitulado Contagem Regressiva, ou seja, ele capturou, mas executou o serial killer. E pegou fama de herói nacional, mas cometeu um crime, né? Ele cometeu um assassinato de uma pessoa que ele prendeu. Ou seja, o tal Pablo Marçal, minha amiga, meu amigo, pode não chegar à campanha solto. E você imagina um prefeito desse. E com o apoio do Bolsonaro, a possibilidade desse sujeito se tornar prefeito de uma cidade que tem um PIB maior do que a maioria dos países aqui da América do Sul,
e que a maioria dos estados brasileiros, com 12 milhões de habitantes, para você ter uma ideia, o Paraguai, que nós derrotamos ontem, né, lá nos Estados Unidos, no jogo das seleções, tem 6 milhões de habitantes, tem a mesma quantidade de pessoas no país inteiro que São Paulo tem na Zona Leste. Então esse sujeito aí está com chance, porque o bolsonarismo está pressionando o Bolsonaro para que ele seja o candidato de Bolsonaro. E se isso acontecer, ele vai tirar o lugar de Nunes na eleição e, no limite, dependendo do que acontecer, nós podemos ter um sujeito como esse governando a maior cidade do país. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.